gasto por mês para morar aqui nos Estados Unidos. Eu moro na cidade de Denver, no estado do Colorado, que é considerada uma cidade grande, apesar de não ter nem 1 milhão de habitantes, mas é a capital do estado, é uma cidade muito próspera, com uma economia muito forte. Eu moro sozinha, não tenho filhos e vou compartilhar quais são os meus gastos mensais, mas eu também já fui casada e sempre que eu puder contextualizar um pouco qual seria o custo para um casal ou para uma família, eu vou tentar fazer também. O Colorado tá no top 10 de estados mais caros para se morar nos Estados Unidos. Não é, por exemplo, como Califórnia, Nova York ou até o Havaí, onde eu já morei, mas também não está entre os estados mais baratos. Então, antes de vir para cá, é importante você pesquisar como que é o custo de vida dos lugares que você está querendo ir e também como que é o mercado de trabalho, porque, sinceramente, tem alguns lugares que a conta não fecha muito bem não, sabe? O custo de vida é alto, mas também não tem muitas oportunidades de emprego e aí fica difícil, né? Vamos começar com o principal, que é a moradia, né? Eu pago $1.500 por mês para alugar um apartamento de 1 quarto sozinha, só para mim, numa área bem próxima do centro da cidade, perto de downtown. Quando eu cheguei em Denver, eu aluguei esse apartamento com um contrato de 1 ano. Para fechar esse contrato, eu precisei fazer um background check para eles checarem se eu não tinha antecedentes criminais e eles também puxaram o meu crédito. E eles fazem isso para saber se você é um bom pagador e também porque tem concorrência, né? São várias pessoas querendo alugar, às vezes, o mesmo apartamento, então quanto melhor for o seu credit score, mais chances você tem de ser a pessoa escolhida para alugar. Eu também tive que pagar uma taxa para aplicar para esse apartamento. Eu não lembro quanto que foi a taxa, mas o valor já foi tirado do meu primeiro mês de aluguel, o que já ajudou bastante. Esse apartamento é pequeno, muito bom para uma pessoa só, mas se você tá em casal ou se você tem uma família, quer alugar um apartamento ou uma casa de 2, 3 quartos, aí eu acredito que pelo menos mais $1.000 por mês seria o custo do aluguel, começando em $2.500 até $3.000, $3.500, $4.000, dependendo da casa ou do apartamento que você quiser alugar. Mas outra alternativa mais barata, se você tá chegando agora, se você tá sozinho ou sozinha, é alugar um quarto na casa de alguém. Ou seja, morar com mais pessoas, ter roommates. Aqui em Denver, por exemplo, você pode alugar um quarto numa casa com mais pessoas por aproximadamente de $700 a $1.000 por mês. Nesse caso, talvez você tenha que dividir banheiro, vai dividir as áreas comuns da casa, né? Cozinha, sala, se tiver um jardim, se tiver uma garagem, mas é uma ótima opção para quem tá chegando e ainda não tem um Social Security, não tem crédito bom. Vai ficar mais difícil você aplicar e ser aceito para alugar um apartamento só seu. Então, uma ótima alternativa seria você dividir com outras pessoas no começo, até você ter a sua independência financeira e toda a sua papelada para você poder alugar um lugar só para você ou para sua família. E no prédio que eu moro, a gente não paga condomínio. A água e a coleta de lixo já estão inclusos no valor do aluguel, mas a gente não paga mais nenhuma taxa. Agora, as contas mensais, elas obviamente vão variar, né? No meu caso, eu pago conta de energia, que sempre vem muito baixa. Eu fico muito surpresa porque eu nunca paguei mais de $40, $45 na minha conta de energia. Aqui onde eu moro, a gente também não precisa pagar conta de gás porque não tem gás, é tudo elétrico. Quando eu morava em casa, a conta de gás era um terror. Todo mês era entre 200 a 300, $350 só com conta de gás. Outra conta que eu pago todo mês é um seguro residencial. Caso aconteça alguma tragédia no meu apartamento ou com as minhas coisas, um incêndio, por exemplo, eu pago cerca de $18 por mês para cobrir caso aconteça alguma coisa. Eu também pago $120 por mês para AT&T, que é a operadora do meu celular. Nesse valor já está incluso a linha do meu telefone, um plano de dados 5G ilimitado para o meu telefone e para o meu Apple Watch e também o valor do financiamento do meu iPhone que eu pago todo mês. Internet eu pago $97 por mês. Eu não tenho TV a cabo, mas eu tenho alguns streams que eu vou incluir aqui nos meus custos mensais. Eu preciso da minha cola aqui no meu celular, porque eu pago a Netflix, que custa $11,99, Disney Plus $14,99, Spotify $11, YouTube Premium $15. A Max já está inclusa no meu plano de celular.
O Prime, eu tenho acesso pelo meu Amazon Prime, que eu pago por ano e eu não lembro exatamente quanto custa, então não vou incluir nessa conta. E já que estamos falando de mensalidade, eu também pago $15 por mês para ter o meu verificado da Meta no Instagram. Agora, transporte, eu pago $300 por mês na parcela do financiamento do meu carro. Na verdade é 290 e eu arredondo para $300, só $10 a mais por mês. E tudo bem, porque não é uma prioridade minha quitar meu carro no momento. Os juros do meu financiamento é de 7% e eu quero muito renegociar. Eu não gosto de pagar juros que seja acima de 5%, então eu quero encontrar uma possibilidade de renegociar ou de trocar de financiamento para que os meus juros fiquem abaixo de 5%, mas esse valor mensal de carro vai depender de muitos fatores. Vai depender do tipo de carro que você quer ter, vai depender se você quer pagar à vista ou se você quer financiar. E se você quiser financiar, aí principalmente se você acabou de chegar, não tem um crédito bom, não tem toda a documentação necessária, pode esperar aí juros de pelo menos 15%. É o que eu vejo a maioria das pessoas pagando quando elas chegam aqui logo de primeira. E aí, com o tempo, você sendo bom pagador ou boa pagadora, você vai ter juros menor, né? Para pagar em todos os seus financiamentos. Mas muita gente, quando chega aqui pela primeira vez, acaba optando por comprar um carrinho mais velho, mais barato, de 2, 3, 4, 5 mil dólares. Eu, por exemplo, fiz isso. O meu primeiro carro custou $3 mil. E era um carro que estava assim, já bem velho, mas me levava de ponto A a ponto B quando eu precisava por um tempo. E quando eu tive a oportunidade, eu fiz um upgrade e financiei um carro melhor. Mas para mim hoje é uma prioridade ter um carro que seja mais seguro e seja mais confortável. Outro gasto com carro é seguro. Eu pago $124 por mês no seguro do meu carro. Esse é um valor que vai variar muito, tá? Depende da sua idade, depende do seu carro, de onde você mora, ou até o histórico de acidentes que talvez você já tenha se envolvido. Mas $124, que é o que eu pago, é um valor bem baixo em comparação a muita gente que eu vejo por aí pagando 200, 250, até $300 por mês de seguro de carro. Então é difícil dizer quanto que o seu seguro seria, mas é importante saber que ele é obrigatório, você precisa fazer, e também existem diferentes formas de pagamento. Eu pago por mês, mas você pode pagar uma vez no ano ou pagar 2 vezes no ano. E eu tô incluindo custos de ter um carro, porque caso você ainda não saiba, aqui nos Estados Unidos, ter carro não é um luxo, tá? No Brasil é muito comum a gente usar transporte público, ônibus, metrô, mas aqui são poucas as cidades que oferecem um sistema de transporte público que você pode confiar, que você pode ir para todos os lugares de ônibus ou de metrô. É essencial que você saiba dirigir, que você tenha um carro. Então é um dos primeiros investimentos, sim, que você tem que fazer quando você chegar aqui, a não ser que você more em algumas cidades muito específicas. Agora, a questão de combustível, aí vai variar bastante também. Hoje em dia tem muitos carros elétricos, carros híbridos, então quanto por mês que você vai gastar de combustível vai variar muito. Eu gasto em torno de $90 por mês com gasolina, o que nem é muita coisa. Eu moro mais ou menos perto do meu trabalho, não dirijo tanto, mas se você tem um carro elétrico, você não vai gastar nada, e se você tem um carro híbrido, você vai gastar bem menos do que isso. Porém, se você dirige muito, principalmente se você dirige a trabalho, né, trabalhando com aplicativo e tal, você vai gastar bastante com gasolina, porque muitas pessoas moram longe do trabalho, muitas pessoas preferem morar nos subúrbios e trabalhar na cidade, e aí acaba sendo meia hora, 40 minutos, às vezes até 1 hora indo trabalhar e depois voltando, e aí os custos de gasolina podem ir lá em cima. Agora, falando sobre alimentação, é nessas horas que às vezes bate uma saudade da CLT, de ter um vale-refeição, um vale-alimentação, porque aqui não existe nenhum benefício desse tipo. Eu, sozinha, gasto em torno de $350, $400 por mês com o mercado. E assim, tô incluindo tudo de mercado, não só comida, tá? Se eu precisar comprar um papel higiênico, comprar sabonete, detergente, tá incluso nessa conta também. Quando eu era casada, a gente gastava, acho que quase o dobro disso, uns $700, $800 por mês. E alimentação, mercado, é uma das coisas que mais subiu de custo aqui nos Estados Unidos nos últimos anos. Moradia e alimentação são duas coisas que a gente está sentindo de verdade uma inflação nos preços. Antigamente, com $100 você comprava muita coisa. Hoje em dia,
$100 você compra o básico do básico. E também, principalmente, talvez por eu ser solteira, sair com amigos, com a galera do trabalho e tal, eu acabo gastando também bastante comendo fora, comendo na rua. Mas eu acho que não passa assim de 200, 250 por mês, mas quando eu tô apertada de dinheiro, é nessa categoria aqui de alimentação que eu tento dar uma maneirada. Eu tento gastar menos com o mercado, tento não ficar comendo fora, então esse meu orçamento de alimentação, ele é bem flexível. Num mês tranquilo, esses são os meus gastos, mas eu já passei por apuros que eu precisei realmente diminuir muito os meus gastos com alimentação para conseguir fechar o mês. Plano de saúde, plano de visão e plano dentário eu também pago por mês com a ajuda do meu trabalho. Eu acho que eu pago $160 por mês no plano de saúde. Visão e dentário, acho que é $10 cada. E eu também contribuo para uma aposentadoria. Mesma coisa, eu pago uma parcela, o meu trabalho paga outra e eu nem vejo a cor desse dinheiro porque essa contribuição é feita antes mesmo deles pagarem o meu salário, já é tudo deduzido lá do meu contra-cheque. E é algo que eu sei que não aplica para todo mundo. Tem muita gente que vai trabalhar por conta própria, que não vai ter um empregador, né, pagando essas coisas. Mas eu imagino que tem pessoas assistindo esse vídeo que já estão aqui nos Estados Unidos, que já estão trabalhando com uma permissão para trabalhar, um visto, um green card. Então, já compartilhando aqui os meus custos em relação ao meu trabalho e todas as deduções e benefícios que eles me oferecem. Se você não tem um emprego que pague esses benefícios para você, tudo bem. Tem como você fazer um plano de saúde para você, ou para um casal, ou para uma família, mas eu não vou entrar muito em detalhes porque depende muito de cada estado. Cada estado aqui tem regras e leis e benefícios diferentes, mas eu vejo pessoas pagando 120, 150, 200, $250 por mês e tendo um plano de saúde aí que vai cobrir pelo menos o básico. É importante você fazer isso porque, caso você não saiba, saúde aqui nos Estados Unidos tem um custo muito alto. Qualquer procedimento, qualquer cirurgia, qualquer exame que você for fazer vai custar bem caro. Até chamar uma ambulância vai custar caro. Então é importante que você tenha pelo menos o básico para você ter acesso a um médico quando você precisar ou a um pronto-socorro quando você precisar. Agora, eu não posso deixar de comentar sobre os impostos, tá? Muita gente esquece de falar sobre imposto, mas se você acha que no Brasil a gente paga muito imposto, aqui nos Estados Unidos a gente também paga muito imposto. No meu contra-cheque tem pelo menos uns 8 tipos de impostos diferentes que são descontados. Eu acho que 20% do meu dinheiro vai todo para imposto antes mesmo de eu ver. Então, se você vai ser contribuinte aqui nos Estados Unidos, saiba que você não vai pagar pouco imposto, não. Você vai pagar muito imposto e se você não pagar, eles vão vir atrás de você e a multa vai ser pesada. Então, no total, depois eu vou fazer as contas certinho e colocar aqui, mas eu preciso de pelo menos uns $3.000 por mês para viver nos Estados Unidos sem muitos luxos, mas com conforto. Por exemplo, eu moro sozinha, tenho um apartamento só para mim, dirijo um carro bom, tenho o seguro das minhas coisas, de carro, de apartamento, como bem em casa, como bem na rua, mas também é só isso, eu não tenho muitos luxos não, além de viajar de vez em quando. Então, eu vou entrar numa questão que são as contas que eu não cobri nesse vídeo, porque eu acho que cada um tem um orçamento, cada um tem as suas prioridades. Por exemplo, cartão de crédito. Eu sempre tenho conta de cartão de crédito para pagar, principalmente dos meus 2 cartões principais. Eu tenho um cartão da United Airlines que acumula milhas e eu já consegui viajar em 1 ano que eu tenho esse cartão, eu já consegui pagar 2 trechos de viagem com as milhas que eu acumulei, então eu gosto de usar esse cartão, coloco tudo nele para conseguir pagar direitinho e acumular as minhas milhas. E eu tenho um cartão da Amazon Prime que me dá 5% de cashback, eu já uso muito a Amazon de qualquer forma, então melhor ainda eu aproveitar esse benefício do cartão. Então eu uso mesmo porque para mim esse cartão vale a pena. Outra coisa também que é muito pessoal é poupança, todo mês eu coloco um dinheiro na minha poupança. Às vezes não é muito, mas eu coloco. E eu tenho uma poupança num banco online que tem um rendimento de 4,5% por ano. Ou seja, é uma poupança que rende um pouco mais do que uma poupança normal, mas mesmo assim eu preciso explorar oportunidades de fazer o meu dinheiro render mais do que só
4,5% por ano, mas um dia eu chego lá, só que eu sei que cada um tem as suas prioridades de investimento, de poupança, então também não estou incluindo nos meus gastos desse vídeo. Eu também não tenho filhos, não tenho pets, não tenho gastos com gato, com cachorro. Também tem algumas coisas que eu tenho acesso, felizmente. Por exemplo, no meu trabalho eu tenho academia de graça. O meu trabalho também paga o meu mestrado e, como eu falei no começo do vídeo, no meu apartamento eu moro num prédio que não cobra condomínio, então o custo de condomínio é algo que eu também não tenho. Se você tá vindo morar nos Estados Unidos, esse tipo de informação é muito importante para você conseguir se planejar e evitar surpresas. Eu acho que informação nunca é demais, tem muitas pessoas legais aí na internet compartilhando conhecimento, compartilhando experiências, tem muita gente falando besteira também, mas se você estiver fazendo a sua pesquisa, acho que você vai conseguir filtrar e encontrar pessoas que você se identifica, pessoas que vão te ajudar com informações importantes. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tá nessa jornada, você já tá no caminho certo, porque pelo menos você assistiu esse vídeo até o final. E se você chegou até o final desse vídeo, por favor, deixa um like pra mim, se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito ou inscrita. E se eu esqueci de falar de alguma coisa, ou se você tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários pra gente conversar. Eu respondo todo mundo, tá bom? Então é isso, gente. Não sei direito como terminar os meus vídeos ainda, mas o recado foi dado, a informação tá aí. Espero que você tenha gostado e até a próxima.